A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Cumprimentar você que está pela internet, que vai assistir esta mensagem a qualquer tempo, que a graça e a verdade nos seja multiplicado, transborde em vossos corações, que os olhos do teu coração sejam iluminados, e todas as prisões caiam por terra, que haja paz e alegria no seu coração e na sua vida, em toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Amados, vamos à palavra do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre a soberania, o reinado, a glória de Deus, o poderio de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. O tema é o Senhor reina. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 18, diz assim: o Senhor reina eterna e perpetuamente. Reina eterna e perpetuamente. Até parece meio redundante, né? Porque eterna já é. Mas é para que fique claro que o Deus a quem nós servimos, Ele está reinando para todo sempre. Que essa palavra abençoe cada coração dos que aqui estão presentes e dos que estão e que estarão ouvindo pela internet. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, pela tua palavra que é doce, que é poderosa, a tua palavra que penetra no mais profundo do nosso coração, essa palavra que nos dá a herança, que nos dá a esperança, que nos educa, que nos ensina, que nos instrui, que nos direciona. Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade de poder ouvir a tua voz, de estarmos reunidos para aprender de ti, que é o bom pastor, que é o nosso Pai celestial. Por isso, Pai, nós aquietamo-nos para ouvir a tua voz. Fala-nos, usa-me como teu instrumento, que a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser seja tomado, meu Deus, por ti, para que o teu nome, para que a tua palavra seja anunciada e ouvida por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquietamo-nos, fala-nos profundamente em nossos corações. Amém e graças a Deus e glória a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, o Senhor reina. Amados, estamos vivendo dias, principalmente no Brasil, em que nós precisamos compreender o poderio de Deus nas nossas vidas. Nós, como seres humanos, como cidadãos brasileiros, nós temos que exercer a nossa função de cidadania, que é ir lá, que é escolher os nossos governantes. Porém, nós precisamos saber que há um Deus muito poderoso, todo-poderoso, que está reinando para todo sempre. E aí hoje eu quero discutir com os irmãos um pouquinho sobre o que é reinar. O que é reinar? Vamos lá, eu quero que os irmãos me ajudem. Viver. Exercer poder. Exercer poder. Reinar. Governar um povo, né? Uma nação. Isso. Governar. Ter o controle de tudo. Irmãos, algumas pessoas, por falta de conhecimento e de compreensão, acham que Deus é pego de surpresa com algumas coisinhas que acontecem na terra, irmãos. As pessoas pensam que Deus perde o controle de algumas coisas. Ah, isso aqui, Deus perdeu o controle. Olha a situação que está. Será? Será que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem a Bíblia retrata, a palavra de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que determinou todas as coisas, que escolheu os seus eleitos, que os predestinou, que fez tudo segundo o seu propósito, será que esse Deus
Ele não tem controle de tudo? Será que esse Deus pode perder o controle? Se o governo A entrar ou se o governo B entrar, Deus perdeu o controle. E agora? Será mesmo? O que vai ser da minha vida? Porque o governo A ou o governo B? Será que agora? Não, amado, nós precisamos hoje sair daqui numa convicção plena. Seja o A ou seja o B, o nosso Deus está reinando. Aleluia. E o propósito e os planos de Deus têm que se cumprir. E nós vamos se deleitar nessa certeza. O povo de Deus é o único povo que não pode entrar em pânico e desespero. Porque tem um Deus que reina, que governa, que é déspota. E hoje eu vou te mostrar hoje, que até os governantes maus é colocados por Deus lá, com propósitos divinos. Pastor, não fala assim, a Bíblia mostra. Nós vamos ver isso hoje. Então, o primeiro item aqui, para definir o que é reinar, primeiro, é possuir o controle total e absoluto. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmos 22 e 28. Porque o reino é do governo A, B e C. Não, o reino é do Senhor. E Ele domina o quê? Entre as nações. Domina. Você sabe que Deus é o único que tem o controle do coração do homem? Quem sabe disso? O único que tem o controle do coração do homem. Deus ele tem a capacidade de endurecer, de amolecer, de quebrantar, de levantar. Deus faz qualquer coisa. Ele é Deus. Por isso que Ele domina entre as nações. Ele inclina o coração do povo, Ele inclina o coração dos governantes, Ele estabelece o seu reino, o seu governo entre as nações. Nada acontece por acaso na terra, sabia disso, irmãos? Jesus, ele passou aqui, ele disse, olha, você sabia que nenhuma folha de uma árvore cai ao chão sem que ele permita? Existe um propósito para aquilo. A folha cair, apodrecer e virar um esterco, já viu? Existe um propósito divino para todas as coisas, irmão. Mas você sabe que Deus conhece quantos grãos de areia existe no oceano? Uau! Ele sabe. Ele conhece, sabe quantas gotas de água existe no oceano. Gotas de água. Ele sabe quantas que tem. Ele conhece quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. E olha que o cabelo da Noemi é trabalhoso, irmãos. Mas ele sabe quantos fios tem certinho. Certinho. A minha não dá muito trabalho, né? Mas o Senhor conhece com profundidade, irmãos, todas as coisas. Irmão, o Senhor conhece os seres microscópicos que ainda nem foram descobertos pelos homens. Ele conhece. Os irmãos sabiam que, dizem os cientistas, que na Antártida e as geleiras, os poloárticos do nosso planeta, que por baixo dessas geleiras existem bactérias que têm a capacidade de extirpar a raça humana na Terra, de lá sair, debaixo das geleiras. Se essas bactérias saírem de lá, diz que a humanidade morre todinha. O Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, o Senhor tem o controle absoluto de tudo, do universo, da Terra. Diz a ciência que a Terra está suspensa no universo. O Senhor está lá, dizendo para ela, fica aí, nesse lugar aí tem que ficar. Não pode ficar nem um milésimo e centésimo um pouco mais perto do Sol, senão vai morrer todo mundo na Terra. E não pode ficar nem um milésimo e centésimo um pouquinho mais longe do Sol, porque senão morre todo mundo também, congela tudo. Deus disse, fica aí, suspensa, nesse lugar aí, fica aí.
Deus é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Amém? Você tem que sair daqui com o olhar em Deus, com o coração no Senhor e dizendo: não importa quem vai ser, eu tenho minhas convicções, eu vou lá conscientemente, vou fazer, mas seja quem for, seja quem Deus colocar lá, eu estou tranquilo. Assim tem que ser com as nossas vidas do dia a dia. Quantas vezes você faz planos? Quantas vezes eu faço planos, irmãos, para uma situação e sai tudo errado, sai tudo contrário daquilo que eu planejei? Por isso que Salomão, ele diz, isso é fato, do coração do homem procede os planos, mas é Deus que decide se vai cumprir ou não. Ele tem o controle de tudo, porque ele reina, ele domina. O Senhor, o reino é dele, o governo é dele, o controle é do Senhor, ele que decide todas as coisas. Os homens chegam a um certo patamar de vida que acham que podem, que são, mas na verdade Deus é que controla tudo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías 45:7, o Senhor dizendo: eu formo a luz e crio o quê? As trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Uau! Que controle absoluto, hein? Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aleluia. Vai discutir com ele. Eu não vou. Eu fico quieto. Fala: tá bom, Senhor. Se o Senhor quer, se o Senhor permitir o A ou o B, essa ou aquela situação, o Senhor, ele é soberano. Todas as coisas procedem dele. Os irmãos entendem assim, irmãos? Amém. No sistema religioso não é assim que se entende, né? O pessoal agora está ressuscitando a batalha espiritual. Já viu, não? Porque está tendo uma batalha espiritual. Deus está chamando os anjos mais poderosos, e o demônio, o capeta, o demônio, o Beuzebu, e o negócio está travado, está uma batalha. Que é isso aqui? Que é isso aqui, irmãos? Você acha mesmo que esse Deus poderosíssimo, como é o nosso Deus, vai ficar brincando com aquilo que Ele mesmo criou? As trevas existem porque Ele criou. Ele criou as trevas para que a luz pudesse brilhar nela. Você acha que Deus vai ficar brigando com o mal que Ele criou? Ele criou o mal. Criou o mal para que todo mundo pudesse identificar o que é bom e o que é ruim. Para que Ele pudesse manifestar a bondade dEle naquilo que é bom. E para que Ele pudesse manifestar a ira dEle naquilo que é mal. Ele quis fazer isso. Agora você acha que vai ficar brincando com batalha? Me ajuda aqui, Gabriel, Miguel, vem cá! E o anjo, e o arcanjo? Não, você acha que Deus vai ficar com esses negócios? Aonde que Deus vai ficar assim? Não existe batalha espiritual nenhuma. O que existe são os planos de Deus sendo estabelecidos segundo a segundo. Segundo a segundo. Nada é feito sem propósito. Olha o que diz em Jó 42:2. Agora veja só, segundo item, o que é reinar? É fazer valer de forma absoluta os seus planos e pensamentos. Você acha que alguém pode mudar os planos de Deus? Mas ele fez uma macumba lá e invocou os demônios e você acha que isso vai mudar os planos de Deus? Me ajuda aí. E Deus fica preocupado, diz: olha, você viu lá, eles estão batendo um tambor lá na esquina, agora deu ruim. Deu ruim o quê, irmão? Os planos de Deus não podem ser alterados por nada. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum, irmãos, dos teus propósitos podem ser impedidos. Nenhum. Os planos de Deus, irmãos, tem que acontecer estritamente 100% o que Deus determinou. E ninguém pode impedir o que Deus determinou. Porque o bem e o mal, a luz e as trevas estão nas mãos dele. E tem que cooperar para que os planos dele sejam 100% estabelecidos na terra e no universo. Você crê nesse Deus, irmãos? Amado, eu descanso nesse Deus.
Alguém está dizendo, e o mercado financeiro, e o problema, e os empresários travando tudo, e agora? Eu vou mandar embora, eu vou reduzir os piores, porque agora como é que vai ser? Eu dizendo, calma, calma, porque todas as coisas estão no controle de um Deus poderoso. Na segunda-feira, os empresários já mandando mensagem, e aí o que você acha? Vamos mandar 3 pessoas embora, vamos reduzir despesa, porque já em novembro já não vamos ter. Calma, calma, respira, calma, não vamos tomando atitude precipitada por desespero, calma. O povo de Deus tem que ter espírito para transmitir a esse mundo tenebroso, tem que ter esse espírito de confiança em Deus, irmãos, porque Deus está reinando para todos sempre. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor ainda, Daniel 4,35. Você lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um rei da Babilônia, que agora mesmo vou te mostrar o próprio Deus dizendo, eu que te levantei, eu que entreguei as nações na tua mão, fui eu que fiz isso, e eu que vou tirar você daí. Esse Nabucodonosor um dia, ele ficou muito... Sabe aquela coisa que a pessoa que se acha? E ele então foi visitar o palácio. A Babilônia era um império do mundo na época, um império poderosíssimo, rico. Ele estava então na sacada do seu palácio. Ele começou a ver aquele jardim suspenso que ele fez, que foi feito. Ele começou a ver aquela glória, aquele poderio que lhe foi conferido, e ele começou a dizer, olha que grandeza que eu conquistei, que eu fiz e aconteci, que eu sou muito bom mesmo, eu sou fera, eu sou demais, olha como é que eu sou grandioso. Aí Deus falou, amanhã você vai amanhecer comendo um capim. Capim, amanhã cedo. No dia seguinte ele estava comendo capim com os animais no campo, o poderoso. E aí ele ficou lá 7 anos, cresceu as unhas, virou um bicho, comendo capim lá. Deus falou, come capim aí para você aprender quem que é poderoso, rapaz. Quem é que reina aqui? Aí depois de 7 tempos, voltou nele. E aí ele diz essas palavras, Daniel 4,35, diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada diante do nosso Deus, irmãos. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Esse é o nosso Deus, irmãos. Aqui, Nabucodonosor entendeu, ele falou, nossa, tudo que eu tive foi ele que deu. E foi ele que me colocou aqui para mim poder refletir quem é ele. Às vezes Deus tem que pôr alguém para comer capim, para poder aprender a olhar para ele e falar, nossa, o Senhor é poderoso mesmo. Ninguém pode estorvar, só quem é que pode estorvar é o nome de Deus, irmão. Você acha que um morador da terra, um governante, um pó, um cinza, um pinguço pode estorvar as mãos de Deus, irmãos? Você acha mesmo que pode atrapalhar os projetos de Deus? Quem é que pode, irmãos? Qual poder é maior do que o poder do nosso Deus, irmãos? Qual reino, qual governante, qual poder, qual magnitude que pode ser maior do que o nosso Deus, irmãos? A igreja do Senhor não foi chamada para se prostrar diante de ameaças desse mundo. Ela foi chamada para confiar nesse Deus que está reinando para todos sempre, irmãos. Nós não temos que baixar a guarda e baixar a cabeça e entrar nessa vibe de desespero que está o mundo e o Brasil. Não, nós temos que continuar confiando em Deus e dizendo, o Senhor reina, Ele reina na minha vida, Ele reina na minha família, Ele reina no Brasil, Ele reina no mundo, Ele reina no universo, Ele é Deus, Ele reina, Ele governa. Ninguém pode estorvar o nosso Deus, irmãos.
Se Ele diz que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores com o governo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A igreja do Senhor atravessou 2000 anos, e nesses 2000 anos o que passou de homens perversos, irmãos, que mataram, que martirizaram os irmãos, e a igreja continua de pé, viva e dizendo: o Senhor reina. Olha o que diz. Terceiro, é possuir o controle absoluto dos governantes, dos governos terrenos. Aqui eu quero gastar um tempinho a mais com os irmãos. Diz que o Senhor reina, que reinar significa ter o controle dos governos terrenos. Esse é um assunto que é principal. Deus usa exatamente isso com muita força no mundo todo, irmãos, para que o projeto dele, o plano dele se estabeleça na sua igreja. Olha o que diz em Daniel 2:21 ainda, o Nabucodonosor falando, irmãos. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele muda os tempos. Muda os tempos. O que é mudar os tempos? Quem já estudou sobre o Muro de Berlim, sobre a antiga União Soviética? Irmãos, era intransponível. Parecia ser uma coisa inabalável, a União Soviética. Um dia, da noite para o dia, engraçado que Deus é assim, ele muda os tempos assim, da noite para o dia, puf, muda tudo. Os muros caíram todos e a União Soviética se dissolveu. Acabou. Ele muda. O Império Babilônico, irmãos, em um dia estava no auge, no dia seguinte, povos invadiram, destruíram tudo e assumiram e dominaram eles. E acabou. Ele muda os tempos. Se você estuda a história antiga, e se você consegue compreender isso que eu estou te explicando na palavra, você fala: olha como é que Deus muda os tempos. Ele vai mudando, conforme os planos dele tem que se cumprir na vida daqueles que são dele. Ele remove os reis, estabelece reis. Quem é que decide? Eu e você? Supostamente somos nós. Tanto é verdade, irmãos, olha como eu vou dizer para vocês, tanto é verdade que não somos nós que decidimos, que está todo mundo aí discutindo a veracidade desse sistema eleitoral brasileiro. Não é um ditado, ninguém vê, não é verdade? Como é que pode? Quem é que tem o controle do coração de quem está lá para decidir quem ganhou, quem não ganhou? Deus! Ele remove e estabelece, ele tem os seus planos para poder fazer isso. No Império Romano não existia voto, não. Estuda a história do Império Romano para você ver dos imperadores. O imperador chegava lá para assumir, mãe, ele matava o imperador que estava e mais a família dele todinho. E aí ele chegava: agora eu sou imperador. E ele chegava. Vai lá para você ver como é que era o negócio. Um negócio maluco. Mas eu entendo que Deus está por trás de tudo isso. 400 anos a igreja sofreu, depois de Cristo, 400 anos, os imperadores matando e esfolando os cristãos. Um dia, o Senhor estabeleceu um novo imperador com o nome Constantino. Foi ele que estabeleceu ou não foi? Foi. Os planos de Deus. E ele supostamente disse: não, agora, a partir de agora vamos parar com esse negócio de matar cristãos aqui. Agora eu também sou um cristão. E aí começou toda a história que você já sabe. Então o Senhor, ele que remove os reis e estabelece os reis, ele tem o controle de tudo isso. Ele é o nosso Deus. Segue. Agora, olha o que
diz aqui em Jeremias 28:14, né? Esse aqui o próprio Deus dizendo, olha, porque assim diz o Senhor, ó, presta atenção nisso aqui, irmãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Deus dizendo, está vendo, irmão? Levantei um perverso, um maligno, e eu dei para ele poder e entreguei as nações todas na mão dele, e ele vai governar. Eu quero fazer isso. Inclusive Israel foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído. Mataram-se o povo israelita, pegaram a nobreza e levou cativo, e pegou os vasos de ouro, toda a riqueza de Israel, levou tudo para a Babilônia. E Deus disse, eu que disse, eu que fiz isso aqui, eu que peguei um jugo de ferro e coloquei no pescoço das nações, e vai ser assim que vai acontecer. E quando Jeremias profetizou isso aqui, o povo queria matar Jeremias, e ele era um profeta chorão. O Senhor mandou falar para ele, ninguém está acreditando em mim, Senhor. E aí ele fala, volta lá, fala que eu vou fazer isso. E o povo, caralho, irmão, Jeremias, para de ficar falando essas asneiras aí aqui. Israel estava próspero, estava tudo bem, e o povo adorando outros deuses, fazendo um monte de arruaça. E Jeremias profetizando, e o povo batendo nele, ele chorando que nem um bebezão. Senhor! Vai lá, lê lá a Lamentação para você ver o tanto que ele chora. Terrível. Mas é o Senhor Deus dizendo, irmãos. Imagina Deus chegando e dizendo, olha, eu coloquei um jugo aí, ó, nas nações, e esse perverso vai governar aí 70 anos. Brincadeira não. 70 anos o povo de Israel ficou cativo. Plano de Deus. Esse é o Deus que eu creio, irmão. Não esse Deus que o sistema religioso fala assim, Deus está batendo na sua porta, deixa eu entrar aí. Não, deixa eu entrar no coração dele, deixa eu entrar, não, aqui não, hoje não. E Deus fica, que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Eu não creio, eu creio nesse Deus poderoso, que decide até quem vai governar aqui na terra e quem não vai. Amém? Amém. Você descansa o coração do Senhor agora? Se o governo for A, existe um propósito de Deus para o governo A. Se o governo for B, existe um propósito de Deus para o governo B. Descansa no Senhor, porque lá na frente a história vai retratar tudo certinho conforme Deus quer. Salmos 46:6, irmãos. Olha o que o salmista diz. As nações se embrandeceram. Ficou tudo. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra acabou. Quer ver como é que esse Deus tem o controle dos governos? O governo vai até onde Deus quer, porque até aqui é aquele plano que ele tem. Daqui para frente tem que mudar, é outro plano. Então ele tira, acabou, da noite para o dia. Desaparece tudo. Porque ele é um Deus soberano. Só pela sua voz a coisa se desfaz. Eu creio, irmãos. Eu creio. Segue. Olha o que diz em Romanos 9:17. Porque diz a Escritura a Faraó. Aqui foi Paulo quem escreveu esse relatando lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, que nós lemos. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Quem levantou Faraó? Deus. E Faraó foi bom ou ruim? Terrível, hein? Escravizou o povo de Israel. Mas que foi o Senhor que levantou ele. Para que em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Está vendo o propósito de Deus? Viu o propósito? Ele pegou um animal maligno, deu força e poder para ele, levantou ele. Olha, essa coisa de levantar, irmão, dá poder, dá autoridade, influência, persuasão, capacidade de reinar, de governar. Deus deu para ele, ó, estou fazendo isso, você vai massacrar, vai escravizar, vai matar, vai fazer, mas é porque eu tenho um propósito. O meu nome será glorificado em tudo que você está fazendo aí. Amém? Amém. Eu acredito que o cristianismo de tempo em tempo precisa
de sofrer uma pressão. Alguns países já está acontecendo, irmãos. Na Nicarágua, na China, o negócio lá é bicho feio. Na Coreia do Norte nem se fala. Em alguns países da área, muçulmano, árabes, né? Alguns países árabes. E os brasileiros não estão muito distantes disso acontecer. Mas se isso acontecer, Deus tem um propósito para isso. E eu quero que você esteja certo disso. Não fique achando que não, porque, irmãos, a igreja brasileira precisa aprender a servir o Deus soberano. Tem muita gente no meio gospel que, se o negócio apertar, ele pula do outro lado. Ele não fica. Você sabe? Se o negócio apertar, e é no meio do fogo, irmãos, é no meio do fogo que se purifica o ouro. Não é o fogo que purifica o ouro? Então, às vezes o fogo é permitido por Deus para justamente... Você sabia, irmãos? Que, não, pode voltar, Tiago. Esse momento aqui do povo de Israel, se você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, desses que frequenta a sinagoga, que lá, você vai perceber que muitos dos ensinamentos que eles carregam são milenares dessa época aqui. Até nas questões financeiras. Porque nessa época aqui, a opressão era tão grande, tão grande, tão grande, que eles precisavam se ajudar. Eles têm um costume hoje de se ajudar. Dificilmente você vê um judeu aí, praticante, um judeu nato, abandonado pelo escanteio, vivendo de qualquer... Eles se ajudam. Por quê? Aprenderam, trouxe lá do Egito, quando eles sofreram, seus antepassados, aprenderam lá. E isso passa de geração em geração. Olha, porque foi assim que aconteceu, assim. Essa prática de ajudar. Não estou dizendo que eles hoje, eles envolvem com cabala, um monte de magia, um monte de coisa, mas um aprendizado de lidar com a vida entre eles, muitas das coisas vieram de lá. Às vezes a gente tem que passar pelo fogo, irmão, para a gente poder até se autoconhecer. Será mesmo que eu sou crente de verdade? Será que eu estou preparado até se for preciso morrer por Cristo? Será? Às vezes um sol, uma chuva, uma cara meio feia para mim, eu já me espanto, eu já fico me achando, pastor Tiago, Agora, imagine uma pressão violenta mesmo, assim, um fogo, dizendo, você vai morrer se você falar aqui. Imagina, será que nós somos... Às vezes a gente precisa de se autoconhecer, saber o nível de fé que a gente tem. E às vezes o fogo é para isso. Então a gente tem que descansar o coração. Vamos terminar. Olha o que diz Salmos 22 e 28. Porque o reino do Senhor, porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Voltando a falar novamente. O reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Se Ele domina entre as nações, porque às vezes a sensação que a gente tem é que o nosso Deus é só nosso. Ah não, o Deus que Ele me escolheu, me elegeu, Ele só tem o controle da minha vida. Para com isso. Deus tem o controle até de uma formiguinha lá, insignificante. Uma folha, um grão, uma gota de água. Ele tem controle de tudo. Tudo subsiste nele. Tem mais? Vamos lá, ó, o quarto. É sustentar todas as coisas pelo seu poder. Você sabia que o poder de Deus é que sustenta todas as coisas, inclusive os governos e as nossas vidas, as nossas famílias, toda a existência que existe no universo? Olha o que diz. O Senhor reina e está vestido de majestade. Salmos 93 e 1. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. Poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Então o Senhor sustenta tudo com o seu poder. Você pode deitar e dormir sossegado, irmão. Ficar de boa. Pode ficar tranquilo. Se tiver que ser, vai ser. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Uma coisa é certa, estamos garantidos para a eternidade com Deus. Se alguém tirar a minha vida ou tirar a sua, só vai tirar a nossa vida física, porque a nossa espiritual já é de Deus desde antes da fundação do mundo. Ninguém toca e ninguém mexe. Glória a Deus. Sério.
Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eita, que Deus tremendo, irmãos. Eu tenho uma classe de confiança nesse Deus. Eu me lanço, meu querido. Eu não tenho dúvida, meu amado. Você não pode andar com dúvida nessa terra. Um Deus tremendo que está sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas é o que, irmãos? Todas. Ruim e boas. Todas as coisas. Todas as coisas. Está sustentando. Treva, luz, bem e mal. Todas as coisas. Pelo poder da sua palavra. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sabe essa expressão de se assentar? Significa que todas as coisas estão já concretizadas nos planos de Deus, irmãos. Deus não está fazendo nada, já fez. Agora só vai se desenrolando a história da nossa vida. Ele já terminou a obra, já concluiu. Você tem que viver nessa terra sempre mentalizando e sentindo a presença desse Deus na tua vida, irmãos. Isso vai te dar paz de espírito, tranquilidade, descanso para a tua alma, refrigério no mundo de desespero, de loucura, de disse-me-disse, de fake news, de ameaça, não sei o quê. Você tem que tranquilo, descanso na alma, porque há um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém. Até o dia de nós partirmos para a eternidade, irmãos, já está determinado. O médico vai dar um nome lá. Parada cardíaca, parada respiratória, falência de órgãos múltiplos e não sei o que lá, vai fazer qualquer coisa lá. Acidente bobo. Estava lá, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Já viu isso? Os nossos dias estão contados por Deus, determinado. Você não vai nenhuma a mais e nenhuma a menos. Só teve um homem na Bíblia, foi o rei Ezequias, que Deus estendeu os dias dele. Estava determinado para morrer. Mandou Isaías lá, uma casa que você está indo embora já. Vai ser embora mesmo. Ela está descendo. Ai, Senhor, eu não tenho herdeiro. Me ajuda. Aí ele falou, então volta lá, Isaías. Eu fiquei com dor dele. Eu vou acrescentar mais 15 anos para ele colocar a casa em ordem. Aí acrescentou. Mas os nossos dias estão contados, irmãos, contados. Colossenses 1,17, e Ele, que é Jesus, que é o nosso Deus, é antes de todas as coisas. Essas coisas que Ele sustenta, Ele é antes disso tudo. E todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas é o quê? Todas. O bem e o mal. A luz e a subsiste nele, por Ele. Ele é o cabeça. Beleza? Sem desespero? Tranquilo? Governo A, governo B, o nosso Deus continua reinando. Amém? Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.